Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Me encontro feliz de estar aqui nesta noite juntamente com os irmãos. Aleluia. Que verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, Ele já tem falado aos nossos corações. Glória a Nós Deus. estamos aqui, podemos sentir a presença do nosso Pai Celestial. Glórias a Deus. Aleluia. Eu convido os irmãos a estar abrindo as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21 em diante. Glórias a Deus. Mateus, capítulo 7, versículo 21 em diante. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. E assim diz a palavra do Senhor: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Glórias a Deus. Oremos todos nesta noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de bondade, de misericórdia, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor Jesus Cristo, porque nós somos dependentes de Ti, ó meu Pai poderoso. Traga para nós aqui nesta noite aquilo que necessitamos, ó Pai, não o que queremos, porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós, ó Pai. Usa pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, o Teu servo, meu Pai, o Teu vaso, ó Senhor Jesus Cristo, porque sabemos que de Ti nós encontramos a palavra verdadeira, no nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, louvando ao Senhor com as palmas. Glória a Deus. Glórias a Deus. Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, este que padeceu na cruz do Calvário pelos nossos pecados e pelas nossas transgressões, para que nós viéssemos ter mais esta oportunidade essa de nós estarmos aqui nesta noite para louvar e bendizer ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor nosso Deus, Ele nos concedeu este fôlego da vida, para que com este fôlego nós viéssemos louvar e exaltar o nome do Senhor verdadeiramente. Glórias a Deus. Importa que nós estamos na presença do Senhor, todos os dias da nossa vida nós venhamos louvar o nome do Senhor Jesus Cristo, não somente com os nossos lábios, mas na forma de nós vivermos perante este mundo. Que nós venhamos ser uma carta lida para todos aqueles que nos observam. Que nós venhamos dar um bom testemunho na presença do nosso Pai e Todo-Poderoso. Aleluia. Conforme foi dito na palavra do Senhor, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E através desta palavra, nós observamos que aqueles que dizem Senhor, Senhor, aqueles que dizem ao Senhor Jesus Cristo, aqueles que dirão, ou melhor dizendo, ao Senhor Jesus Cristo naquele grande dia: Senhor, Senhor, mas em teu nome eu não
profetizei, em seu nome eu não expeli demônios, eu não expulsei demônios, eu não fiz maravilhas através de ti. Mas estes que dirão ao Senhor Jesus Cristo, nós observamos que estes estão também junto àqueles que servem verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Nós observamos que estes que dirão assim naquele grande dia, estes também têm uma prática daqueles que servem ao Pai Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Mas que nós venhamos nos atentar, que se nós estamos na presença do Senhor, que nós venhamos ser verdadeiros na casa do Senhor Jesus Cristo, no templo do nosso Pai Celestial. Glórias a Deus. Mas eu não digo somente neste templo onde nós estamos, mas neste templo que somos nós, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E se nós somos templo do Espírito Santo de Deus, é necessário que nós venhamos andar em santidade. É necessário que não venha haver mancha alguma em nossas vidas. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Porque sabemos que aquele que se diz ser servo do Senhor Jesus Cristo, aquele que se diz ser filho, aquele que chama o Senhor Jesus Cristo de Senhor, é necessário que ele venha andar como servo verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Graças porque a Deus. aquele que é servo do Senhor, ele vive os seus passos em conformidade com a palavra do Senhor. Aleluia. Ele não desvia os seus caminhos. Mas mesmo que goste ou não goste da ordenança do seu Senhor, este vai e cumpre, porque sabe que o Senhor sabe o que é o melhor para o servo. Aleluia. Glórias a Deus. Glória Assim a Deus. também devemos ser nós na presença do Senhor, queira nós ou não, mas que venhamos cumprir a vontade do Senhor, que venha agradar a nossa carne ou não venha agradar, que venhamos cumprir com a vontade do Senhor, com a ordenança Glória do a Senhor Deus. sobre as nossas vidas. Glórias a Deus, aleluia. Nós sabemos que seguir o caminho de Senhor Jesus Cristo, nós seguirmos este Evangelho, sabemos que não é tão simples, sabemos que é necessário que venhamos ter renúncias em nossas vidas, mas nós reconhecemos que quanto mais nós renunciamos às coisas deste mundo, quanto mais nós renunciamos às vontades, os desejos da carne, mas nós nos aproximamos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. E nós queremos ter esta certeza de que herdaremos as mansões celestiais. É necessário que nós venhamos retirar toda a dúvida, tudo aquilo que nós achamos que pode ou não nos afastar da presença do Senhor. Se há uma dúvida em nossos corações, o Senhor manda dizer para nós nesta noite que é necessário nós retirarmos das nossas vidas. Porque aquele que serve ao Senhor, ele não pode ter dúvida. Ele tem que ter a certeza daquilo que está fazendo. Ele tem que ter a certeza do caminho que está seguindo. E é o Senhor Salvador Jesus Cristo, e é o Espírito Santo de Deus que nos orienta o caminho correto, a forma correta a nós seguirmos, nós vivermos. Glórias a Deus. Graças a Deus. Glórias a Deus. Mas é necessário nós estarmos sempre, amados irmãos, voltados à palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É necessário nós estarmos sempre voltados à palavra do nosso Pai Celestial. Aleluia. Porque muitas das vezes o Senhor Jesus Cristo, Ele tem ministrado aos nossos corações, Ele tem nos ensinado, Ele tem nos mostrado o que é necessário para nós andarmos em santidade. Só que muitas das vezes nós estamos errantes na presença do Senhor e exigimos do Senhor um sinal, algo que venha nos mostrar com mais clareza que nós estamos no erro, que nós precisamos mudar. Glórias a Deus. Nós queremos exigir do Senhor Jesus Cristo algo que não está no nosso alcance, amados irmãos, porque o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele já tem deixado claro para cada um de nós, Ele já tem deixado escancarado para cada um de nós o que é necessário para nós andarmos em santidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Muitas das vezes nós temos escutado verdadeiras ordenanças do Senhor e queremos mais. Se nem no mínimo que o Senhor Jesus Cristo tem falado conosco nós temos obedecido, como nós queremos receber mais do Senhor e Deus Todo-Poderoso. Se nós não estivermos totalmente alicerçados na palavra do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo Ele não colocará sobre nós
algo que nós não suportaremos, amados irmãos. Glória a É Deus. necessário que primeiro nós venhamos estar bem alicerçados na palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Como foi dito aqui na palavra, onde havia um homem a qual edificou a sua casa sobre a rocha, onde veio o vento impetuoso, onde veio a chuva, e aquela casa, a estrutura daquela casa, ela não se abalou, amados irmãos. Assim deve ser aquele que serve e aquela que serve ao Deus Todo-Poderoso. Ele não pode deixar se abalar com as coisas deste mundo. Nós sabemos que todos nós que estamos aqui nesta terra, está propício a cair sobre cada um de nós as circunstâncias da vida, mas aquele que está firmado na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, este não desanima, este não volta atrás, mas este permanece na presença do Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Mas nós sabemos que aquele que é imprudente, o homem ou a mulher imprudente, a qual edifica sua casa sobre a areia, aonde não há um firmamento, amados irmãos, nós sabemos que estes facilmente se desviam da palavra do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que estes facilmente eles não conseguem permanecer na palavra do Senhor, porque essa palavra acaba se tornando fardo para aquele que não está na presença do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós sabemos que a palavra do Senhor, de maneira alguma, ela é fardo para cada um de nós, mas ela é uma instrução viva para nós seguirmos, ela é uma instrução verdadeira para nós colocarmos em prática em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus Cristo, nós observamos na palavra do Senhor que estes que dirão ao Senhor naquele grande dia: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, nós fazemos maravilhas. Todos estes nós podemos observar que eles tinham um certo dom na presença do Senhor Jesus Cristo, porque não é qualquer um que expulsará demônio se não for a presença do Senhor, se não for da vontade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas que nós venhamos entender que o dom do Senhor Jesus Cristo está para cada um de nós, para nós exercermos. Muitos têm desperdiçado o dom do Senhor Jesus Cristo ao mundo afora, ao invés de colocar dentro da casa do Senhor. Aleluia. Mas que venhamos entender que existe uma diferença muito grande entre o dom do Senhor Jesus Cristo e a unção. Glórias a Deus, aleluia. Porque aquele que é ungido do Senhor Jesus Cristo, aquele que é usado pelo Senhor e Deus Todo-Poderoso, nós conseguimos sentir a presença do Pai, nós conseguimos sentir a essência do Espírito Santo no meio da tua igreja. Glórias a Deus. Seja o mais simples que for, nós entendemos, nós sentimos que o Espírito Santo de Deus se faz ali presente, se aquele ou aquela estiver com a unção do Senhor Jesus Cristo. Graças Glórias a Deus. Aleluias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito é o teu E ao nome. meditar nesta palavra, o Senhor Jesus Cristo me fazia refletir, Ele me fazia lembrar na palavra que se encontra em Mateus capítulo 13, a parábola do semeador, quando o Senhor Jesus Cristo Ele vai nos dizer sobre as sementes, onde uma caiu à beira do caminho, a outra caiu sobre o solo rochoso, a outra sobre os espinhos, e a última sobre a boa terra. Glórias a Deus. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem trazido para cada um de nós, como nós estamos na presença do Senhor, Aleluia. como nós estamos na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Será que somos servos verdadeiramente obedientes à palavra do Pai? Aleluia. Glórias a Deus. Glória A palavra a do Deus. Senhor nos fala sobre essa semente que caiu à beira do caminho, e a palavra do Senhor vai nos falar que é como estes homens e essas mulheres que estão no caminho do Senhor Jesus Cristo, que estão buscando a cada vez mais a presença do Pai, e no decorrer da trajetória
estes fraquejam, estes caem no caminho, no caminhar da presença do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E o Senhor nos alerta para que não venhamos nos desanimar nessa trajetória. Glória Ele a traz Deus. para nós para que nós venhamos estar firmes, perseverantes na presença do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que nós não venhamos nos perder pelo caminho, mas que venhamos nos apoiar naqueles que estão juntos ao Senhor Jesus Cristo, para que assim nós venhamos nos fortificar e a igreja do Senhor Jesus Cristo venha herdar juntamente as mansões celestiais. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor Jesus Cristo chamava muita atenção. O que me chamava mais atenção sobre essa semente que caiu sobre o solo rochoso. A palavra do Senhor nos fala que outra parte caiu sobre um solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz. Glórias a Deus. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Glórias a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala daqueles que não estão alicerçados na presença do Senhor, aqueles que não buscaram estar firmes na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque, como foi dito aqui nesta noite, o Senhor, Ele já nos orienta o que é necessário para nos mantermos firmes na presença do Senhor. Aleluia. E se nós ainda não estamos nesta posição, é falta de obediência nossa, é negligência de cada um de nós. E é necessário que nós venhamos observar e dar ouvidos à palavra do Senhor, aleluia, para que venhamos estar bem alicerçados, para que venhamos ter uma raiz forte nesta terra que é o Senhor e Salvador. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Teu nome, Senhor. Porque aquele que está distanciado da palavra do Senhor, automaticamente ele se inclina a fraquejar a qualquer circunstância da vida. Ele se inclina a fraquejar em meio à tribulação. Mas sabemos que aquele que serve ao Senhor, ele pega essa tribulação para se fortificar a cada vez mais na presença do Senhor, não para se afastar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor também nos fala sobre a outra parte que caiu entre os espinhos. Essa outra parte a qual ela foi sufocada. Glórias a Deus. E diz a palavra do Senhor Jesus Cristo que essa semente que caiu no meio dos espinhos, ela se enquadra como um homem, uma mulher que ela está em meio à presença do Senhor, mas estes se sufocam com as coisas deste mundo. São estes que carregam a palavra do Senhor como se fosse um fardo para a sua vida, porque a palavra do Senhor, ela expõe os nossos pecados, amados irmãos. Mas que nós não venhamos ser sufocados com essa exposição que o Senhor Jesus Cristo traz para as nossas vidas, mas que nós venhamos pegar para também nos fortificarmos na presença do Senhor, porque toda a palavra do Senhor é para que nós venhamos sempre nos aproximar mais e mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. E a palavra do Senhor, ela nos diz também que essa semente que caiu em boa terra, sabemos que essa semente, ela teve a sua raiz firmada na terra. Este teve uma vida frutífera na presença do Senhor. Esta árvore produziu frutos na presença do Senhor Jesus Cristo. Assim somos nós, se nós estivermos firmados nesta rocha, alicerçados nesta terra que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós produziremos frutos para o nosso Pai Celestial. E nós não nos deixaremos abalar com as circunstâncias da vida, mas permaneceremos firmes na presença do nosso Pai Celestial que está no céu. Glórias a Deus. Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele traz para nós aqui nesta noite, para que venhamos cuidar, para estarmos alicerçados no Senhor Jesus Cristo, que venhamos cuidar para que ninguém venha tomar a nossa coroa. Aleluia. Que venhamos tomar cuidado para que nós venhamos sempre permanecer, que não venhamos nos deixar ser enganados pelos falsos profetas, pelas falácias deste mundo. Aleluia.
Que os nossos ouvidos venham estar sempre inclinados na presença do Senhor Jesus Cristo. Porque sabemos que coisas grandiosas o Senhor Jesus Cristo irá fazer sobre as nossas vidas se nós estivermos firmes na presença do Senhor, bem alicerçados na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós finalizamos esta palavra dizendo assim: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Glórias a Deus. Aleluia. Eu assim agradeço a minha oportunidade, aquilo que eu não pude expressar, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar no coração.